Olá, eu quero desejar uma boa noite para vocês aí do sarau da minha amiga Eneida e dizer que quando o Max me disse que o tema de hoje seria água, eu não aguentei. Falei, não posso deixar passar, porque todo geriatra é um economista da água, porque a coisa mais preciosa para a gente no corpo é a água. Né? E à medida que o tempo vai passando, a gente vai perdendo a capacidade de segurar a água no corpo. Por que isso acontece? Vocês já ouviram falar de uma molécula no corpo chamada colágeno? Né? Tem até muito tratamento que se faz, né, visando melhorar o colágeno do corpo. O que é o colágeno? O colágeno é a proteína básica do nosso corpo. Nós somos feitos como se a gente fosse um monte de tijolinho que vai fazer nos nossos tecidos. Então, esses tijolinhos são o colágeno, são as proteínas que a gente ingere que se transformam no colágeno do corpo. À medida que o tempo passa, como a gente vai produzindo uma maior quantidade vamos chamar assim, de substâncias que oxidam, pelo próprio fato da gente respirar o oxigênio, a gente vai se oxidando também. Esse colágeno se oxidando, ele vai tendo umas pontes entre as substâncias dentro dele e ele vai perdendo a capacidade de segurar água. Então, envelhecer é desidratar. Então, a grande diferença que a gente encontra entre um nenenzinho bem novinho e uma pessoa de 80 anos, olhando para a pele de um e de outro, é que na realidade o colágeno do neném pega toda a água possível e o colágeno da pessoa mais velha vai perdendo cada vez mais, né? Isso vale para o corpo inteiro. Então vocês imaginem, todos os nossos órgãos têm células, né? Essas células elas são formadas dentro delas por água, né? Tem água dentro, tem água fora e essas células elas vão modificando com o tempo e vão perdendo a capacidade de segurar essa água. Então, o que eu mais falo para as pessoas tomem cuidado, prestem atenção se vocês estão bebendo água o suficiente. Por quê? Porque a gente tem dois tipos de órgãos que sofrem muito a falta de água, que seriam os pulmões e os rins. Os pulmões, que são os órgãos responsáveis por a gente estar realmente, o oxigênio entra e a gente vai propiciar que as nossas células produzam energia graças à entrada desse oxigênio, né? Então, os pulmões eles vão se ressecando quando não tem água. Eles não sabem lidar com a secura. Tanto que quando a gente está numa estação, né, tipo no nosso caso, outono, onde vai acontecendo uma secura, a gente vai sofrendo muito, porque o pulmão não sabe lidar com secura. A pessoa que fuma, um grande problema é que o cigarro resseca muito, né? Então a gente acaba produzindo, para contrabalançar isso e sobreviver, falta água para o pulmão, o que ele faz? Ele produz catarro, né? E esse catarro vai tentar dar uma equilibrada na água que está faltando, né? A gente não está segurando no corpo, ele acaba produzindo. Então, no final das contas, os pulmões e os rins sofrem muito a falta de água, né? Então, como é que eu vou saber se eu estou precisando de água? Primeiro, eu vou observar as minhas secreções. Eu brinco muito que a gente precisa de água até para chorar, senão a gente chora seco, né? Muitas pessoas têm o problema do ressecamento dos olhos, precisam usar lágrima artificial. Né? Muita gente. Por quê? Porque vai havendo a falta de água e a gente começa até a ter menos lágrima mesmo, né? Então precisa dar líquido. Uma pessoa que não toma bastante líquido, ela vira o pé, ela pode acontecer uma lesão num tendão, por exemplo, porque ele está ressecado. Então a água vai ajudar, inclusive, a lubrificar e hidratar esses tendões para que a gente possa ter um aparelho locomotor saudável. Ou seja, ela está em tudo quanto é lugar. A gente poderia falar aqui o dia inteiro sobre isso. Então, como é que eu vou saber se eu tenho água suficiente? Observa a sua pele. Muito do que a gente acha que é idade é falta de água, né? Então a água não é só, a pele não é só bonita porque a gente passa creme, não. O creme segura a água que a gente bebeu, que veio por dentro. Então ele mantém a hidratação, né? Então é muito importante beber água para que essa pele fique bem hidratada. Segunda coisa, observe as suas secreções. Por exemplo, se o seu suor está com cheiro muito forte, muitas vezes é porque pode estar faltando água para diluir aquelas substâncias que precisam ser excretadas. E aí o cheiro fica muito forte. Se a sua urina estiver muito forte, né, observe se você não está comendo proteína demais, que é uma coisa que sobrecarrega, então é muita carne, muito queijo, etc. Ou água de menos. Então a urina fica carregada, a coisa fica mais difícil, né? Muita gente tem queixa de intestino preso porque não toma água. Porque o intestino ele precisa de 3 coisas: fibra, água e movimento, né? Se eu como fibra, se eu me movimento, mas não tomo água, é igual eu pegar essa bucha vegetal para tomar banho e passar no meu braço, vai arranhar tudo. Ela tem que ser hidratada, ela tem que ser molhada,
né? Então, mesma coisa, lembrar de tomar líquido. Quanto de líquido eu vou tomar? Existem 3 maneiras de tomar água. A primeira é através dos vegetais. Então, salada, quando eu como alface, eu estou tomando água, né? Frutas todas. Para comer feijão, você tem que hidratar o feijão, né? Então, para comer o arroz, você tem que hidratar o arroz. Então, tudo que você comer que for vegetal, você está tomando água. Primeira coisa. Segunda coisa, os líquidos. Então, é leite, chá, café, né? Pelo menos 1 litro se você somar de líquidos, né? Esse outro 1 líquido, você garante, se você comer salada 1 ou 2 vezes por dia, 3 frutas por dia, você já está garantindo aí o seu outro 1 litro, né? E vai ficar faltando, então, pelo menos 1 litro de água pura. Se estiver fazendo muito calor, pode ser mais do que isso, mas pelo menos 1 litro. Agora, você não vai sentar e tomar 1 litro de água. Principalmente à medida que o tempo passa, os rins não conseguem administrar essa quantidade. Então, dê pequenas quantidades de água, né? E aí você vai tomando ao longo do dia. Você pode tomar, o ideal é que se tome nos intervalos, porque se você tomar muito líquido à refeição, esse líquido dilui o seu suco gástrico e a sua capacidade de digestão acaba ficando um pouco comprometida. Então, pode até tomar um pouquinho na hora da refeição, mas que não seja demais, porque senão você vai dar uma enchente, como a minha avó fala, vai dar uma enchente no estômago, né? E deixa eu ver se faltou alguma coisa. Vou consultar aqui minhas anotações, porque eu falei, não, eu não posso deixar passar esse momento, porque eu acho que, assim, existem sequestradores de água no nosso corpo, que são substâncias que levam a água para o lugar errado. Então, o sal faz isso, que vocês já sabem, né? Todo médico é neurótico de falar, evita o excesso de sal. Tem gente que tem que tomar diurético para pôr para fora, para baixar a pressão, né? Porque muito sal segura muita água, os vasos ficam cheios de água, o coração acaba tendo um trabalho dobrado, né? Então, cuida dessa parte. E excesso de açúcar também acaba inchando. Por quê? Quando você come mais em geral, né? Vamos pegar assim, não é só açúcar. Se você somar as calorias que você come num dia só, né? Somar tudo. Você vai ver que no total, aquelas calorias, se você não gastar uma quantidade X, aquela caloria vai virar gordura, vai acumular na forma de reserva, né? Então a gente precisa comer proporcional ao que a gente gasta, senão a gente acaba acumulando. Para que essa gordura seja acumulada, dentro dela acontece uma reação química e a água também acaba ficando sequestrada ali, né? Tanto que a primeira coisa que acontece quando uma pessoa começa uma dieta de emagrecimento, a primeira semana altera muito na balança, porque ela perde muita água. Quando a célula de gordura, a célula adiposa, se abre para soltar o triglicéride, que é a gordura que está ali, sai água com ela. Então você acaba também desinchando. Então, do mesmo jeito que o sal incha, o açúcar também ajuda a inchar, né? O doce em geral, o excesso de caloria, não é só o açúcar. Caloria em geral em excesso, né? E uma última coisa, que é importante, que é mais do lado da medicina chinesa, mas que eu acho muito interessante. Para os chineses, no nosso corpo, o elemento água da natureza é representado pelos rins e pela bexiga. E o sentimento associado para eles a esse casal é o medo. Então, toda vez que a gente sente medo, né, e a gente não consegue administrar esse medo de uma forma consciente, porque se eu trago para o consciente, eu sei, não, eu estou sentindo medo, vou administrar esse medo é uma coisa. Agora, se esse medo toma conta de mim e vai fazendo o que ele quiser, quem sofre é o meu aparelho urinário, né, os rins e a bexiga. Então, esse medo é muito importante, eu tomando consciência, eu aprender a administrá-lo, né, porque senão pode virar pedra nos rins, né? Eu sempre brinco que toda pedra no rim é um medo que a gente superou. Antes da gente conseguir superá-lo, ele virou um grande, né, um fantasma, né? E quando a gente teve que enfrentar esse fantasma do medo, houve um desequilíbrio de energia que acabou levando à produção de uma pedra no rim, segundo a medicina chinesa, né? E uma outra coisa, por exemplo, uma pessoa com medo faz xixi na calça, né? Então o medo, ele desequilibra o nosso aparelho urinário, né? E a água que depende desse aparelho urinário acaba ficando desequilibrada no corpo, tá? Eu quero deixar um grande beijo pro pessoal do Grupo Sintonia, que com certeza está aí no sarau da Eneida. Um beijo enorme para a Eneida, para os outros convidados da Eneida. Uma pena eu não poder estar aí, mas de uma certa forma eu também estou, né? E a coisa que eu acho mais bonitinha na minha avó, que ela ganhou da Ana, da minha filha, ganhou no bingo, aliás não foi na Ana. Quando teve a Copa aqui, a gente fez um bingo. E a vovó ganhou no bingo uma garrafa
muito bonita para colocar água, que é uma garrafa azul, linda garrafa. Desde o dia, ela sempre bebeu água assim, mas ela não tinha uma garrafa. Nesse dia ela ganhou essa garrafa que não desgruda dela. E o que eu mais faço aqui, tá, é encher essa garrafa. Então, se vocês me perguntarem por que a sua avó tá tão bem, uma das coisas é porque ela bebe muita água, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.